Então, aqui a parte do crochê eu finalizei. Sobrou isso aqui de linha. Ó, foi um cone todo e sobrou isso aqui de linha. Aqui pra parte do forro, eu já tinha tirado a medida. Pra fazer o bolso, eu uso esse resto de tecido que eu cortei dos lados do forro. Dobro aqui. Do outro lado, faço a mesma coisa. Faço isso também na parte de baixo. Fica assim, agora eu acho o meio. Então fica assim, aqui é o meio do bolso. Aqui eu vou colocar na peça e vou fazer umas costuras aqui para fazer umas divisões. E fiz um outro menor. Também achei o meio aqui. Eu vou aplicar aqui o forro, vou deixar 12 centímetros. Essa parte aqui que foi dobrada do tecido que vai ficar pra cima. Vou fazer isso desse lado. Do outro lado também acho aqui o meio. Deixo 12 centímetros. E vou costurar aqui. Fiz aqui a aplicação do bolso. Aqui eu costurei, fiz 2 costuras para fazer uma divisão. Posso colocar algumas agulhas, tesoura, alguma coisa. Documento, né? Por esse lado assim. Do outro lado aqui eu fiz um maior para colocar um telefone. E esse espaço aqui maior. Então foi assim que ficou o bolso. Agora eu vou unir aqui a parte maior do forro com a parte menor e vou costurar. Esses dois. Depois costuro aqui. E do outro lado a mesma coisa. Vou fazer isso pelos 4 lados.
Então, ó, fiz a costura das 4 partes. Agora eu vou colocar aqui dentro do crochê. Então, preciso aplicar aqui a alça. A alça vai ficar assim. A alça vai ficar colocada assim. E aqui vai entrar o tecido do forro. Então, primeiro eu vou costurar aqui essa alça. Primeiro eu vou costurar essa alça aqui no crochê. Eu vou cortar a alça por essa medida aqui dessa alça. Duas vezes. A minha vai ficar com... Ficou com 53,5, 54 centímetros. Esse aí é o gosto de cada um. Agora, primeiro, eu vou costurar aqui a alça. A frente da alça. Vai ficar assim. Vai ficar desse jeito. E eu vou costurar a alça aqui. Dos 4 lados. Com uma agulha de costura, eu vou usar a própria linha do polipropileno. A própria linha que eu fiz a bolsa. E uma agulha com... tem que ter a ponta fina. E vou costurar aqui por volta. Pegando só a parte de cima da linha. Essa alça dá pra costurar ela, que ela é bem macia. Vou dar uma reforçada aqui maior. Agora eu vou voltar pegando mais pra dentro do couro. Do jeito que tá, já tá bem fixa. Mas eu vou reforçar.
Agora eu remato. Passo a linha aqui por alguns espaços. E corto. Vou fazer isso pelas 4 partes da alça. Coloquei as alças. Então, essa bolsa aqui, ela é de polipropileno, então essa linha não suja muito. Quem for fazer com linha de algodão, que vai precisar lavar a bolsa, não usar esse material aqui. Eu vou usar aqui na minha como uma base. Para estruturar ela na parte de baixo, eu vou usar esse papelão. Esse papelão, ele tem aqui 4 milímetros. Esse papelão aqui, eu cortei ele do tamanho do fundo da bolsa e vou colocar ele entre o crochê e o forro. Solto mesmo dentro da peça. Só para dar uma estrutura. Então, quem for fazer com linha de algodão que suja, que vai precisar lavar, não usar esse papelão, que ele vai dissolver lá dentro da bolsa. Tem um material também, que é aquele material, é uma folha de polionda, que é aquele material que faz pastas para documento, aquelas pastas de elástico. Ele pode usar aquele material também. Ele vende uma placa, é vendido também placa desse material. Eu vou usar aqui esse papelão. Esse papelão custa R$5, ele vem mais ou menos uns 50 centímetros quadrados. Esse aqui eu comprei na Caçula. Não sei o nome desse material, não lembro o nome. Eu não lembro o nome desse material. Tá? Mas ele fica perto da onde tem papelão, papel couro, esses materiais. Eu cortei e vou colocar aqui antes de costurar o forro. Então eu vou deixar aqui esse papelão para dar uma estrutura aqui no fundo.